bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Paulo Kramer, cientista político e professor. Seja muito bem-vindo, professor Paulo Kramer. Muito obrigado, Bruno. Prazer estar aqui, viu? Sou seu fã e seu leitor. É recíproco, professor. Professor, recentemente o professor lançou o livro 5 Ensaios de Política, Liberalismo, Conservadorismo e Neoconservadorismo. Nesse livro, o senhor aponta as principais características conceituais e de prática política de cada uma dessas correntes do pensamento, né, e em países diferentes. Então, eu queria começar esta entrevista, professor, perguntando qual é a concepção de liberdade de cada uma dessas correntes, né, liberalismo, conservadorismo e neoconservadorismo, concepção principal, e no que essa concepção de liberdade, em que ponto que elas convergem? Perfeito. Uma ótima e desafiadora pergunta. Bom, eu acho que, antes de mais nada, o que me fez, qual foi a convergência, né, que eu percebi entre essas correntes? Bom, no caso do neoconservadorismo, até como o nome já indica, né, é um spin-off, né, mais recente, mais novo, e é uma combinação interessante que eu vejo ali entre liberalismo e conservadorismo, né? Mas no caso das duas grandes matrizes, o liberalismo e o conservadorismo, eu diria para você que ambos convergem na visão de que deve haver limites, né? Quer dizer, limites não apenas para a intervenção do governo na vida dos indivíduos, na vida das comunidades, mas também o reconhecimento de limites da própria natureza humana, né? Quer dizer, o ser humano jamais será perfeito, é aperfeiçoável, não é? Como nós sabemos, mas jamais será perfeito. E são condenáveis, não é? Todas as tentativas que nós vimos aí ao longo da história, sobretudo ao longo do século XX, né, que foi excepcionalmente sangrento, né, daquelas tentativas de tiranias totalitárias de direita e de esquerda, no sentido de plasmar ao seu bel prazer a natureza humana. Então, essa noção de limite é fundamental. E eu acho que, em torno disso, né, quer dizer, se articulam aí as ideias de liberdade, não é? Quer dizer, o homem é um agente livre, né? Existe, e eu acho que isso é outra questão aí filosófica, até metafísica, se a gente quiser usar essa palavra, de convergência entre o liberalismo e o conservadorismo. Existe uma realidade objetiva, né, Bruno? Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a verdade existe, não é? A nossa capacidade de atingi-la integralmente, ela é limitada, como nós sabemos, não é? Mas a verdade existe. E isso se contrapõe à tentativa, mais uma vez, desses totalitarismos de abolirem a realidade objetiva. É isso, por exemplo, é a mensagem que a gente vê, a denúncia, né, que a gente vê na obra de autores como George Orwell, não é? Lá, o grande irmão, né, o partido, o que eles buscavam fazer? Eles buscavam abolir no dia a dia das pessoas a noção de realidade objetiva. Então, é muito importante recuperar isso, né? Então, voltando aí à questão da liberdade, o homem, para as duas concepções, ele é um agente livre, ele é um agente, na sua liberdade, ele é um agente responsável, não é? Quer dizer, o corolário da liberdade deve ser sempre a responsabilidade, não é? E, enfim, pode ser que haja, digamos assim, diferenças, não é? Entre concepções, né? Matizes, né? De concepções aí de liberdade. Aí a gente pode trazer aqui à baila da nossa discussão a distinção entre liberdade positiva e liberdade negativa, não é? De autores liberais como no século XIX, o Benjamin Constant de Rebecca, né? E no século XX, o grande Isaiah Berlin, uma liberdade que é a liberdade de você receber um mínimo de interferência do Estado, mínimo de interferência do governo, né? Naquilo que é estritamente necessário para que cada indivíduo possa seguir legitimamente o seu projeto de vida, não é? E também aquela outra liberdade, a liberdade positiva, né, que é a liberdade de participar da arena pública.
todas as constituições, não é, elas, tanto a matriz delas todas, né, que é a Constituição dos Estados Unidos, né, até a nossa defeituosíssima não é, Constituição de 1988, pelo menos há isso em comum entre elas, né? Elas reconhecem implicitamente, mas de uma maneira muito clara, que as duas liberdades são necessárias para a vida do cidadão, para a vida do indivíduo. Tanto a liberdade positiva, que é de participar, de votar, de concorrer a cargos públicos, não é? Como a liberdade negativa, né? A interferência do Estado deve ser mínima, né? Muito embora a nossa atual Constituição, ela, infelizmente, seja bem falha nesse último particular aí. Ela própria, ela contradiz esse princípio, né, professor? E o Estado se aproveita disso para avançar cada dia mais contra as liberdades individuais, né? É verdade. Você tem toda a razão, e um libelo muito apropriado e oportuno, né, sobre isso é justamente o seu livro, né? Pare de acreditar no governo. Obrigado, professor. O professor falou das limitações circunstanciais que o ser humano tem a atingir a verdade. Me parece que seja uma concepção de David Hume, né? Aquele ceticismo que vai depois influenciar, que vai ser um dos elementos centrais do iluminismo escocês, que depois vai influenciar tanto o conservadorismo quanto o liberalismo inglês, né? Isso. E no seu livro, professor, o liberalismo é o liberalismo clássico, o conservadorismo é basicamente o conservadorismo britânico e também uma parte do americano. Aliás, o resumo que o professor faz da história do conservadorismo britânico é brilhante. E o neoconservadorismo, que é uma corrente do pensamento exclusivamente americana, né? Só para entender aqui as categorias teóricas que o professor aponta no livro. No caso dessa perspectiva de natureza humana, que difere dessas correntes, com essas ideologias totalitárias, essa concepção de natureza humana ela é fundamental para o projeto de poder ou para a dimensão da liberdade que esse projeto de poder vai atacar, né, professor? Quer dizer, quanto mais você acha que essa natureza humana pode ser redimida ou aperfeiçoada por um poder centralizado, menor será o grau de liberdade numa sociedade, né? Com certeza. E como a gente lembra, né, Bruno, o próprio Isaiah Berlin, falando nele mais uma vez, ele nos adverte para as tentações, não é? Que cercam aquela concepção de liberdade, aquele segundo conceito de liberdade, que é o conceito de liberdade positiva, né? Quer dizer, é a liberdade de você ir para a arena pública, se colocar, reivindicar, não é? Quer dizer, discutir, não é? Civilizadamente, né? De preferência com os teus semelhantes a melhor maneira de se resolver os problemas que afetam a todos, né? Mas essa liberdade positiva, ela realmente corre frequentemente o perigo de ser desvirtuada. Desvirtuada em que sentido? No sentido de que uma parcela, né, que se digamos assim, se autonomia como vanguarda da sociedade, né, como representante daquilo que a sociedade tem de melhor, impor pautas de comportamento na vida pública para o restante da população, né? Quer dizer, o indivíduo, mas o indivíduo aperfeiçoado, o indivíduo aperfeiçoado, quer dizer, aperfeiçoado na concepção dessas elites, né? Isso daí remonta a uma série de autores do passado, mas eu chamaria atenção principalmente para aquele que eu acho, não é? E a minha visão é apenas uma das visões aí correntes sobre o assunto, tem gente que acha o oposto, né? Mas eu, pelo menos, vejo o Jean-Jacques Rousseau como um grande inimigo da liberdade humana. Por quê? Porque o Rousseau, ele, quando pensava no cidadão, quando ele pensava no indivíduo, ele projetava, não é, nessa imagem de indivíduo, nessa imagem de cidadão, a sua visão, a sua fantasia, né, de um cidadão em tempo integral, que não tem família, que não tem interesse particular, não é? E que pode se dedicar integralmente à vida pública, né? E não é assim, né? Não é assim. O Jean-Jacques Rousseau foi uma grande influência para
muitas correntes ideológicas e muitas práticas políticas que resultaram em tragédias, né? Começar pela Revolução Francesa, né? Exatamente. Eu chamaria atenção aí para os nossos ouvintes a obra de um autor israelense dos anos 50 e 60 do século passado, o professor Talmon, de Jerusalém, né, que com base, né, quer dizer, numa análise crítica da obra de Rousseau, escreveu obras importantes como As Origens da Democracia Totalitária. Né? Ele mostra que você pode realmente uma contradição total existe entre liberalismo e totalitarismo, mas não necessariamente e infelizmente entre democracia e totalitarismo. O totalitarismo pode ser democrático, a democracia pode ser totalitária, infelizmente. No caso do neoconservadorismo, professor, o neoconservadorismo ganhou grande projeção na época do governo do George W. Bush, né? Ele se cercou, né, na sua equipe, inclusive de conselheiros, de nomes que eram vinculados, né, declaradamente vinculados a essa corrente do pensamento, neoconservadorismo. Uhum. E ficou muito mal assim, para essa corrente do pensamento aquilo que alguns neoconservadores defendiam, que o governo americano efetivamente aplicou, que era aquela tentativa de construção de nações, né, aquelas nações onde havia um conflito e que os Estados Unidos participaram de alguma forma, havia aquela ideia de construção de nações baseadas numa ideia de democracia, né? O próprio Francis Fukuyama tem um livro chamado The Build Nation, não sei se esse livro foi... Nation Building, Nation Building, pela Rocco, aqui no Brasil, enfim, um desastre, né? Pois é, porque isso, uma certa corrente dentro do pensamento neoconservador americano e a própria prática política baseada em certas ideias que eram defendidas por alguns neoconservadores, levou a uma atitude extremamente antiliberal por parte do governo americano, né? É claro, o neoconservadorismo, e eu faço questão de deixar isso mais claro que me foi possível no capítulo referente a esse tema, o neoconservadorismo americano, ele teve até agora duas gerações, né? E como eu costumo dizer, a geração do pai, que é o Irving Kristol, e a geração do filho, né, que é o Bill Kristol, comentarista da Fox News, né? O conservadorismo fundado pelo Irving Kristol, pelo Daniel Bell, pelo Daniel Patrick Moynihan e outros pensadores e políticos, não é, americanos de meados do século passado, é uma doutrina que eu considero muito interessante porque ela procura o melhor do liberalismo e do conservadorismo. Não é? Quer dizer, eles são firmes apoiadores da economia de mercado, tá certo? E, ao mesmo tempo, como conservadores, eles dão valor a essa questão dos limites da perfectibilidade humana, da tradição, como um guia, não é, importante para as pessoas do seu dia a dia e como proteção, não é, contra regimes intrusivos que querem acabar com todas as tradições, né, e em acabando com as tradições e com as instituições ligadas a essas tradições, transformam, não é, a sociedade numa massa informe de indivíduos a ser plasmada, né, pelas loucuras ideológicas deles, né. E eu acho que é uma síntese muito interessante. E a isso eles acrescentam, não é, algo que não está presente, por exemplo, no conservadorismo cultural do Russell Kirk, né, que é um grande autor conservador também, americano do passado. Eles acrescentam um respeito e um interesse muito grande pelas ciências sociais, pela economia, pela sociologia, pela ciência política, na análise de políticas públicas. Um elemento importante do pensamento neoconservador é a noção que está presente em Weber, Max Weber e em outros autores, que é a das consequências não intencionais da ação. Quer dizer, toda política pública, e é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com elas, toda política pública, numa sociedade e numa realidade complexa, ela acaba produzindo consequências que não estavam nas intenções originais dos seus autores, né? Então, digamos assim, estudar isso, né, é a agenda principal
da tribuna que o Irving Kristol e seus companheiros, né, nos anos 60, construíram para divulgar essa plataforma, esse pensamento neoconservador, que é a revista The Public Interest, né, que teve edições ininterruptas durante 40 anos, exatos 40 anos, de 1965 a 2005. Né? E The Public Interest, quem quiser entrar na internet, digita lá, está disponível, a coleção completa, gratuitamente, está disponível na internet. É muito interessante, sobretudo quem tem interesse em estudar, não é, esse aspecto da vida intelectual e política americana, está tudo lá para as pessoas pesquisarem, e são excelentes artigos. Então, essa primeira geração, veja só que interessante, Bruno, ela foi formada basicamente por democratas, quer dizer, membros ou eleitores desiludidos do Partido Democrata Americano, quando o Partido Democrata Americano começou a dar sua guinada para a esquerda. Tá? Esse pessoal votou, eu acredito que muitos deles tenham votado no Partido Democrata até a eleição de 68, que o candidato derrotado dos democratas foi o vice-presidente do Lyndon Johnson, o Hubert Humphrey, né, que tinha sido um senador por Minnesota, ligado ao New Deal, né? E mas certamente não votaram, e muitos até, eu acho que por conta disso, saíram do partido, quando na eleição de 72, o establishment democrata foi invadido pela esquerda com a candidatura do senador de Dakota do Norte, que é o George McGovern, que aí já era uma agenda liberal, no mau sentido da palavra liberal que os americanos dão, né? Quer dizer, de esquerda. Né? Agora, essa geração, essa primeira geração, ela não tinha, ou por outra, ela se abstinha de comentar nas páginas de public interest e de outros outlets, né? Eles se abstinham de comentar questões de política externa americana. Por quê? Porque na época rolava a guerra do Vietnã e não havia, mesmo entre os fundadores de public interest, um consenso, né, sobre se a intervenção americana no Vietnã era algo correto ou não. Então, eles dedicaram todo o seu foco, toda a sua energia, né, para fazer uma análise crítica das políticas públicas da chamada grande sociedade, não é? Que era a plataforma do presidente Lyndon Johnson, né? Quer dizer, a expansão do welfare state. Né? E aí os neoconservadores justamente procuravam mostrar, olha, as intenções podem ser boas, mas os resultados nem sempre são bons. Né? Vejam, por exemplo, o caso daquela política, né, que na reforma de welfare, né, na reforma da Seguridade Social do presidente Bill Clinton, isso foi corrigido, não é? Mas durante décadas, né, quer dizer, uma das políticas aí dessa grande sociedade foi o AFDC, Aid for Families with Dependent Children, uma espécie de Bolsa Família, não é? Essa política contou com, na sua formulação, com o concurso de um neoconservador importante, né? O cientista social e depois diplomata, representante dos embaixadores dos Estados Unidos nas Nações Unidas, que foi o Daniel Patrick Moynihan, né, de Nova York. Ele chegou a ser senador por Nova York. Ele escreveu para o presidente Lyndon Johnson, você veja a ligação democrata original que eles tinham. Né? O Moynihan escreveu para o senador Lyndon Johnson um trabalho que até hoje é muito importante sobre a patologia da família negra pobre, né? Patologia social da família negra pobre. E aí a proposta do governo americano foi essa: vamos dar uma ajuda para essas famílias com mães solteiras que têm dificuldade para criar seus filhos, predominantemente negras, mas também porto-riquenhas, enfim, outros grupos aí, né, desprivilegiados da sociedade americana. O Estado dá uma ajuda para que essas mães possam sustentar os seus filhos. Ora, isso acabou, não é? Infelizmente, né, aumentando a dependência dessas famílias, né? Mas acendeu um sinal verde total para aqueles pais
irresponsáveis daquelas crianças agirem de forma mais irresponsável ainda, porque, olha, pensava um desses pais, né, podia pensar um desses pais, olha, mesmo que eu tenha filho com essa mulher e depois eu abandone, vai vir o Estado para bancar essa criança, né? E isso acabou eternizando o problema da marginalização e da dependência dessa black underclass. Aliás, o professor Walter Williams faz uma crítica muito grande a esses programas que foram criados e as consequências negativas desse tipo de coisa. O número de mães solteiras que aumentou entre a comunidade negra americana cresceu muito a partir da criação desses programas, desse tipo de programa social, como o professor Paulo Kramer mencionou agora. É verdade, Bruno. E nas páginas do Public Interest, dessa revista, ao longo aí das décadas, a gente vai encontrar análises muito precisas, né? Inclusive utilizando um instrumental de metodologia quantitativa, né? Avaliando essas políticas públicas naquilo que elas têm de positivo, mas também e sobretudo naquilo que elas têm de negativo. Agora veja só que coisa interessante. A primeira geração, como nós falamos aqui, de neoconservadores, não se interessava ou procurava não discutir, né, política externa entre si, né? Ora, a ênfase da segunda geração, né, é praticamente toda a política externa. Exato. Não é? É uma presença forte dos Estados Unidos no exterior, essa, a meu ver, errada, não é? Noção de que é possível, né, se construir democracias do zero, né? Isso, veja, essa fé cega, né, na capacidade de, da noite para o dia, você transformar uma sociedade tribal numa sociedade democrática, tem muito pouco a ver com conservadorismo, né? Respeita as tradições, né? Quer dizer, o conservadorismo, como eu procuro mostrar nas páginas aí do meu livro, o conservadorismo não é um sinônimo de reacionarismo nem de mobilismo, né? O próprio pai do conservadorismo moderno, né, o escritor irlandês e parlamentar irlandês Edmund Burke, né, dizia que a sociedade, o Estado, né, que é incapaz de se reformar quando necessário, é incapaz de sobreviver. Mas aí não é reforma pela reforma, né, Bruno? Exatamente. Na verdade, então eu acho que na minha opinião, pessoal, essa segunda geração se perdeu completamente, desbaratou a herança intelectual da primeira geração, né? E colocou os Estados Unidos numa posição assim negativa, né? Quer dizer, projetou uma imagem negativa nos Estados Unidos perante a comunidade internacional. Agora veja só uma coisa, né? Os neoconservadores, mesmo os neoconservadores dessa segunda geração, eles não podem ser acusados, né, de serem os autores maquiavélicos, os conspiradores, os arquitetos únicos, né, dessa política externa do governo do George W. Bush. Não. Donald Rumsfeld, o ministro da Defesa, quando da invasão quando da intervenção americana no Iraque, ele nunca foi um neoconservador. O presidente Dick Cheney também não era um neoconservador. Tá? Eles eram conservadores com uma crença na necessidade da América projetar, né, fortemente o seu poder ao redor do mundo, né? E precisamos lembrar também que era num contexto de pós-Guerra Fria, né? Alguns neoconservadores de segunda geração, e aí eu chamo a atenção para um comentarista de TV e colunista de jornais, que é o Charles Krauthammer, né? Eles chegaram a falar no momento unipolar, né? E nesse momento unipolar, quer dizer, o outro polo, a União Soviética havia implodido. Nesse momento unipolar, os Estados Unidos poderiam, né, na cabeça aí desses autores, fazer o que bem quisessem para conformar a ordem mundial. Volto a dizer, um pensamento bem pouco conservador, né, que respeita a realidade, respeita a tradição e nos ensina que não dá para construir a realidade social a partir do zero. Aliás, eles foram contrários à própria tradição do Partido Republicano, porque historicamente quem tinha essa vocação expansionista internacional, globalista, eram os democratas, né? Não herdeiros de Woodrow Wilson, né? Isso. Que foi o presidente americano durante a Primeira Guerra Mundial, que foi um inspirador da Liga das Nações, né? Precursora da ONU, e que
teve como sua nêmesis, não é, seu grande adversário, justamente o republicano senador por Massachusetts, Henry Cabot Lodge, que apontava sempre digamos assim, esse otimismo excessivo do Wilson quanto à capacidade de se reconstruir a ordem mundial no pós-Primeira Guerra Mundial. E eu acho que o Henry Cabot Lodge se provou certo, afinal, né? Porque a Primeira Guerra Mundial lançou as sementes da Segunda, né? E os Estados Unidos não podiam fazer muito para evitar o que aconteceu. Agora, professor, falando então no início do século XX, é o momento nos Estados Unidos que se dá a mudança, né, da palavra liberalismo, que até então significava liberalismo clássico, como continua sendo na Europa e aqui no Brasil, né? Nós usamos liberalismo significando, né, com o significado de liberalismo clássico, e nos Estados Unidos, no início do século XX, há essa mudança em virtude de uma apropriação, né, da esquerda americana pela palavra. Quer dizer, se apropriaram dessa palavra e a palavra liberalismo nos Estados Unidos passou a identificar o esquerdismo, né? E aí, para que o liberal clássico tivesse um termo para se chamar, foi adotado esse termo libertarian, né? Que aqui no Brasil, os libertários. Exatamente. E depois, obviamente, o libertarianismo ou libertarismo, ele passou a ser teoricamente diferente do liberalismo clássico. Houve uma mudança, né, posterior. Então, o que eu queria saber é assim, o que acontece ali na história americana que o liberalismo clássico, ele depois, pelo menos a palavra, ela é apropriada pela esquerda e liberalismo passa a ser outra coisa que não aquilo que nós conhecemos. Isso é essa genealogia das palavras, né, das etimologias, é realmente um assunto interessante, praticamente inesgotável, né, na história das ideias. Olha, eu já li algumas interpretações até bastante engenhosas, né, sobre essa transformação. Uma delas é de que no próprio liberalismo clássico, sobretudo no liberalismo lockeano, né, do John Locke, né, haveria, digamos assim, uma abertura, tá, uma possibilidade, uma virtualidade daquilo ali degenerar nesse liberalismo progressivista. E você note que mais recentemente, sobretudo durante o governo Obama, você vê que o liberal no sentido de esquerda ficou um rótulo tão vilificado, tão vilipendiado no léxico político americano, que mais recentemente eles estão preferindo serem chamados de progressivistas, de progressives. Na verdade? Então, veja, o que alguns autores, alguns comentadores, né, da filosofia política dizem? Que no próprio Locke, na concepção lockeana de construção de um governo civil, né, a partir de um estado de natureza, haveria já essa semente, haveria já esse germe de construtivismo, como diz o Hayek. Você está entendendo? Quer dizer, não é algo que se sedimenta ao longo dos séculos através da tradição, né, como ensina o Edmund Burke, né, mas é algo construído deliberadamente. Né, e a partir disso você tem, então, quer dizer, essa virtualidade aí se desenvolvendo, né, no contexto político. Você tem, então, alguns autores que se clamam liberais, né, pelo pior dos motivos, que é esse aí, né, quer dizer, vamos, com nossas políticas públicas iluminadas, né, mudar inteiramente a face da sociedade de uma vez só. Entendi. Aliás, as ideias do John Locke têm um aspecto interessante, porque eu vou me valer de uma citação do professor Anthony Quinton, claro, quando ele diz que as ideias de Locke na França tiveram um efeito similar ao do álcool em estômago vazio. Então ele explicava ali, enquanto que as ideias de Locke fundamentaram uma revolução conservadora na Inglaterra, na França provocaram uma mudança radical da sociedade. Quer dizer, são dois aspectos diversos de um mesmo autor e de uma mesma ideia, né? São dois iluminismos, né? Quer dizer, a gente não pode esquecer a influência que não apenas a common law, a tradição da common law inglesa, como também autores como Locke, autores ingleses como Locke, tiveram sobre o pensamento de liberais, ou às vezes de não tão
liberais assim na França, né? Nós sabemos que Montesquieu, um grande autor liberal, né, ele era fascinado, não é, com o caso inglês, não é? Quer dizer, e foi inclusive inspirado no caso inglês que ele formulou a sua teoria de separação dos poderes, né? Havia um intercâmbio interessante no final do século XVII e durante boa parte do século XVIII entre intelectuais britânicos, né, e intelectuais franceses. É preciso lembrar que durante o exílio do rei da Inglaterra, o Thomas Hobbes morou na França, David Hume também passou longos períodos na França, não é? Chegou a ser o protetor, não é? Chegou a ajudar muito o Jean-Jacques Rousseau, que depois o pagou na mais ingrata das moedas, falando mal do Hume, né, etc. Né? O Rousseau era um perturbado, não é? E aí, e eu acho que principalmente, né, estudando a biografia de pensadores como Rousseau, que autores conservadores, né, como o Eric Voegelin, autor de Ordem e História e outros livros agora que felizmente começam a ser publicados aqui no Brasil, sobretudo pela Realizações, né, eles percebem, não é, nesse pensamento revolucionário moderno, não é, um indicador forte de perturbação mental. Essas pessoas são mentalmente perturbadas, são espíritos doentes. Não, aí não é nenhum recurso a nenhuma psicanálise barata, nada disso não. Não é? Quer dizer, é uma discussão filosófica de uma doença espiritual. No caso do Rousseau, dessa doença espiritual, ao mesmo tempo que ele é vítima, né, ele também vai ser um multiplicador dessa doença nos séculos seguintes. Professor, voltando aí ao aspecto geral, né, do seu livro, eu queria saber em que sentido que essa apresentação teórica que o senhor faz no livro pode nos ajudar, quer dizer, ajudar nós brasileiros, neste momento bastante especial da nossa história. A gente tem vivido, eu acho que um período de transição, né? Muita gente tem descoberto novas ideias, especialmente ou por uma desilusão com o governo ou porque viu o tamanho da encrenca que é nós termos um Estado tão intervencionista, com tanto poder. Enfim, as razões são várias, mas uma parcela da sociedade brasileira descobriu que o problema existe e tem procurado explicações, e ao procurar explicações tem descoberto as ideias liberais, conservadoras, da escola austríaca, etc. Então, em que sentido que o professor acha que esse seu livro pode nos ajudar neste momento? Bom, eu espero sinceramente que dê alguma contribuição nos limites aí da minha capacidade, né? Mas eu diria a você, Bruno, que inclusive o momento em que meu livro foi lançado, né, ele corresponde justamente a isso que você falou, a essa desilusão de muitas pessoas com as ideias de esquerda colocadas em prática pelos governos do Partido dos Trabalhadores, não é? E, enfim, existe um clima intelectual e de opinião pública mais propício à discussão dessas ideias e dessas alternativas, né? É importante a gente lembrar que o liberalismo, o liberal conservadorismo, né, que eu acho que é uma síntese interessante, ele é um antídoto importante, né, contra uma tendência política e social da nossa história, que é o patrimonialismo, né, e que o PT só fez agravar, né? O meu mestre, pensador liberal, Antônio Paim, né, que todos nós conhecemos, ele já há bastante tempo ele mostra nas suas intervenções que o socialismo, por exemplo, na vertente aí brasileira do lulopetismo, né, ele, na verdade, embora tenha surgido, né, como uma crítica radical do patrimonialismo brasileiro, né, ele não passa do seu mais atual e terrível avatar. O patrimonialismo, ele chega, digamos assim, ao clímax quando a esquerda empalma o poder. Porque tudo é dela, né?
tudo é do governo, tudo pertence ao governo. Ora, isso é o patrimonialismo mais rasgado. Ele é aprofundado e aperfeiçoado pelo lulopetismo. Porque veja bem, as pessoas dizem, e não sem razão, a corrupção sempre existiu no Brasil, né? Essa tendência de quem está no poder se apropriar do público como se privado fosse, ela não é estranha, não é? A nossa história. Ela sempre esteve aí. Mas veja, o lulopetismo, não é? Ele eleva isso a condição de uma ciência e de uma arte, não é? Porque o que você tinha antes deles chegarem ao poder? Tradicionalmente, isso ficou claro no período aí de transição do regime militar para a democracia, né? Do governo Sarney em diante. Nós verificamos, a imprensa, né, apontava a existência de quadrilhas, né, de bandos, não é? Que se apropriavam de diferentes nacos do poder público e do orçamento público. Então, era a quadrilha do fulaninho na Previdência Social, era a quadrilha do Beltraninho no Ministério da Saúde, né? O que o PT, quando chegou ao poder, fez? Alimentado pela experiência prévia em prefeituras, que eles já haviam conquistado em décadas anteriores, eles deram um comando central, um comando centralizado à corrupção, né? Quer dizer, colocar a corrupção não apenas a favor, não é, do enriquecimento pessoal dos chefes deles, mas, sobretudo, a corrupção como um instrumento de eternização desse partido no poder. Uma das honras, não é, e das alegrias da minha vida intelectual, inclusive, foi o período longo que eu trabalhei com o falecido senador Jefferson Pérez, a quem eu assessorei, que era uma pessoa de uma enorme dignidade pública e pessoal. Ele era senador pelo Amazonas, né? E eu me lembro que, meses antes da entrevista do Roberto Jefferson à Folha de São Paulo, detonando o esquema de corrupção do PT, né, o outro Jefferson, como eu falo, o Jefferson Pérez, publicou na Folha de São Paulo um artigo muito iluminado intitulado A Mexicanização em Marcha. Isso é de fevereiro ou março de 2005. A denúncia do Roberto Jefferson foi em maio de 2005. E nesse artigo, o que o Jefferson Pérez, o senador, fala? Olha, o PT, muito embora ele use como ícones de propaganda o Che Guevara, o Fidel Castro, o regime cubano, tá certo? Na verdade, o projeto dele para o Brasil, né, tem muito mais a ver com o PRI, o Partido Revolucionário Institucional Mexicano, que se manteve no poder durante 7 décadas seguidas lá no México, né? Numa imagem muito, muito feliz, né, o senador Jefferson Pérez mostrava como é que o PT procurou copiar o PRI naquilo que o PRI tinha de controlar o Estado e a sociedade ao mesmo tempo. Então, assim, na mão direita, o Diário Oficial. Na mão esquerda, os movimentos sociais. E no movimento de pinça, isso ia envolvendo a sociedade como um todo. Não era necessário acabar, ou não era imediatamente necessário acabar com o pluripartidarismo, porque, na prática, a maioria esmagadora dos partidos se transformaria em satélites do partido maior, né? E esse se eternizaria no poder. Aí foi isso que acabou não acontecendo dessa forma ainda, porque em algum momento essa corrupção que faz parte da estrutura, né, da prática política, né, no fundo a corrupção é um instrumento, né, de um projeto maior, né? É claro. Alguma coisa deu errado ali, né? Mas em termos práticos, os partidos ainda funcionam como satélites, né? A maioria deles, nós vemos que uma das razões pelas quais, né, quer dizer, o Brasil ele arrasta, né, durante uma década e meia, né, praticamente, esse governo, né, essa cruz, né, do petista, é porque nós temos uma oposição muito rala, não é? Intelectualmente muito precária. Isso é um problema, né? Porque os petistas, eles podem ter ideias erradas, mas a gente não pode nunca acusá-los de não acreditarem nas próprias ideias. Pelo contrário, quando aquela parcela
do PT. Né? O PT ele foi formado basicamente por 3 vertentes. O pessoal que perdeu a luta armada, o pessoal ligado às comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, não é? E os sindicalistas como Lula. Quando aquele pessoal, aquela vertente da luta armada, perdeu a luta armada para os militares, né, eles espertamente refluíram para onde? Para a sala de aula. Essa propaganda esquerdista, essa visão deturpada, simplista, né, da história do Brasil como sendo um país que é dominado pela mesma oligarquia desde o tempo das caravelas, esse besterol todo, não é? Isso daí foi sendo instilado nas nossas crianças e nos nossos adolescentes dentro das salas de aula ao longo da década de 70, ao longo da década de 80 e ao longo da década de 90. Então, o PT, ele, digamos assim, ele aplainou o seu caminho rumo ao poder, né, fazendo a cabeça das novas gerações. Enfim, a chamada oposição nunca prestou atenção nessa estratégia e muito menos se mostrou competente para usá-la contra os petistas, né? Professor, nós tivemos uma longa tradição liberal no Brasil no século XIX, né? Sim. Tradição essa que começou a ser corroída e, de certo ponto, até destruída com o golpe militar de 1889, que derrubou a monarquia, né? É por isso que eu sou monarquista. Eu também. Você também, eu sei disso. Estamos no mesmo clube. E eu acho que aquilo que ainda tinha restado de uma certa elite monárquica que ainda era liberal e que tinha deixado alguma semente, como Rui Barbosa, como Campos Salles, Rodrigues Alves, enfim. Essa herança que eles mantiveram ainda na República Velha, acho que recebeu a pá de cal ali com o golpe de 1930. E aí teve aí um grande ato, tivemos grandes liberais nesse ato, mas não de forma articulada, e poder político deixou de ter e não teve mais nada parecido com o que tínhamos no século XIX durante o Império. Na década de 80 se começou a tentar retomar essa tradição com uma articulação em torno da criação dos institutos liberais, mas nos anos 90 essa coisa degringolou, a maioria dos institutos fechou, etc. Então, o que eu queria perguntar é como a gente vive hoje um momento especial da nossa história, em que muita gente tem descoberto as ideias da liberdade em virtude da facilidade que nós temos hoje com a internet, né? E muita gente querendo fazer as coisas. Eu queria saber o que a gente pode aprender com essas experiências liberais anteriores para que a gente não cometa os mesmos erros e as ideias da liberdade possam novamente serem vencedoras. Olha, em primeiro lugar, fazer cada vez mais e melhor aquilo que nós já começamos a fazer, que é apresentar às atuais gerações, né, o fruto de toda essa reflexão liberal estrangeira e brasileira. Né? Quer dizer, nesse sentido, mais uma vez, eu volto a louvar aqui o meu guru e meu amigo professor Antônio Paim, né, que juntamente com discípulos como o Ricardo Vélez Rodrigues e outros, né, contribuíram muito ao longo das últimas 3, 4 décadas, né, para a divulgação dessas ideias liberais. É muito importante resgatar essa tradição. Quer dizer, liberais, tanto liberais quanto conservadores no Império, né, eles tinham a noção da necessidade de se construir um sistema representativo. E o que é um sistema representativo, antes de mais nada? É um sistema de representação de interesses. Não é? Quer dizer, a menos que sejam os interesses de uma quadrilha de bandidos, de assassinos, etc., de pedófilos, né? E, geralmente, a maioria esmagadora dos interesses é legítima e tem o direito de se fazer representar na arena pública. Né? Eles tinham essa noção. Vem o golpe republicano, não é? Como nós sabemos, os positivistas, né, brasileiros, tanto civis quanto militares, tiveram um papel importante na agitação intelectual, na agitação de ideias no início, né, da nossa República. Ora, o positivismo de Augusto Conte, ele é visceralmente contrário à noção de interesse, de pluralidade de interesses. Né? Quer dizer, o positivismo se propõe como uma ditadura científica, uma ditadura dos mais sábios sobre o restante da sociedade. Né? Não tem essa de que todos ou quase todos os interesses são legítimos, nada disso.
A única coisa legítima é a ciência, que tem como seus guardiões aqueles que se propõem a governar a sociedade, né? Então, isso daí realmente foi, digamos assim, uma perda, não é, intelectual enorme para aquele patrimônio. E há uma outra questão, outro aspecto, que aí já é mais polêmico, não é? Mas que, de qualquer maneira, merece ser discutido por nós, é aquela tese do Paim que, em um determinado momento, os liberais brasileiros, eles se alienaram, eles se distanciaram da evolução do pensamento liberal na Europa e nos Estados Unidos na virada do século XIX para o século XX. Então, a questão, por exemplo, do keynesianismo e do papel de algumas políticas, de algumas propostas keynesianas, não é? No sentido de dar condições para que a economia pudesse incluir, não é? As classes trabalhadoras, os setores menos privilegiados, né? A sociedade de consumo. Né? A gente sabe que as ideias do Keynes, elas hoje em dia são muito criticadas, né? pelas vertentes liberais e conservadoras, e o próprio Paim reconhece que à medida em que os instrumentos de informação vão se difundindo, vão se democratizando na sociedade, né, essas políticas keynesianas vão perdendo a sua eficácia. Né? Quer dizer, o Keynes e os seguidores imediatos do Keynes, né, eles podiam se arvorar naquela posição de grandes planejadores do aumento da demanda agregada, no tempo que praticamente era só o governo que monopolizava essas informações. Hoje, muitas empresas têm seus consultores econômicos, o cidadão comum tem acesso à imprensa econômica e financeira, né? E aí surge a questão da anulação das políticas keynesianas pelas próprias expectativas racionais dos atores, né? Quer dizer, eles passam a agir no sentido contrário à proposta dessa política governamental porque tem informação. Não é? E vão procurar defender seus exes, seus ativos, legitimamente, mais uma vez. Mas, de qualquer forma, o que o Paim quer chamar atenção é para o fato de que o liberalismo brasileiro, por conta desse isolamento intelectual, durante um período aí da primeira metade do século XX, ele ficou, digamos assim, desguarnecido, não é? Na discussão da chamada questão social. Tá? Ele não tinha propostas e foi muito fácil para os seus inimigos positivistas. Precisamos lembrar que a forte herança positivista do positivismo gaúcho castilhista sob Getúlio Vargas, né? Dos positivistas e dos esquerdistas, não é? Que com muita facilidade, excessiva facilidade, carimbaram na nossa testa de nós liberais, não é? Essa versão de que nós somos insensíveis socialmente. E isso num país marcado por desigualdades muito, muito profundas, né? Isso é um problema para nós. Isso é um problema para nós. Em 64, né, quando ali a questão era se saber quem ia dar o golpe primeiro. Porque, infelizmente, tanto de um lado como do outro, não havia ainda uma clareza, né, de que as regras do jogo precisam ser respeitadas. Né, que diz respeito às regras do jogo, se hoje beneficia um grupo e prejudica outro, ao longo do tempo isso daí pode mudar e o grupo que hoje está por cima pode estar por baixo e vai ser tão perseguido quanto o grupo anterior. Né? Então não havia essa clareza e havia esse discurso contra a direita, a chamada direita, né, de que nós da direita, nós liberais, somos socialmente insensíveis. Infelizmente, o PT vai e recupera, né, viraliza essa herança ideológica, né, e durante muito tempo, até que a máscara caísse, ficou aí se arvorando, e ainda, infelizmente, tem muita gente que ainda acredita nisso, né, ficou se arvorando como o grupo que detém o monopólio da sensibilidade social, vamos dizer assim. Então, isso prejudica muito a nós liberais no debate público ainda. Mas, felizmente, podemos encontrar um antídoto para isso estudando a própria tradição liberal. Bom, professor, o senhor é um antigo e atuante defensor das ideias da liberdade e começou esse trabalho num período em que assumir tal posição era difícil e tinha consequências, né? O sujeito podia ser prejudicado.
Ainda mais no ambiente universitário, trabalhando como professor, como era o seu caso. Do qual eu me afastei por conta disso, né? Da Universidade de Brasília e não mais voltei lá. Apesar de isso é uma honra para mim, né? Eu continuo sendo procurado por alunos que jamais me viram lá na UNB dentro da sala de aula, mas que, recomendados por alunos veteranos, vêm me procurar para que eu os ajude nas suas dissertações de mestrado, tese de doutorado e mesmo monografia de graduação. Pois é, professor, eu queria então que o senhor falasse, né, considerando que hoje o cenário é um tanto diverso de um passado bastante recente, como é que era ser um professor liberal no Brasil nesse passado recente, que culminou até nessa história da sua saída da UNB? Era, digamos assim, era você viver submetido a um bullying ideológico permanente. Não é? Vamos dizer assim. A começar dentro dos departamentos, né, professor? Dentro dos departamentos. Veja, esse bullying, muito embora ele contasse, né, infelizmente, com a participação de uma parcela dos estudantes, não é? Ele era protagonizado, sobretudo, pelos meus colegas, né? Por uma grande maioria dos meus colegas. Agora, uma coisa que eu aprendi lidando com os jovens dentro das salas de aula, né, nesses meus mais de 30 anos de magistério superior, foi que o jovem gosta e respeita profundamente quem o respeita, quem respeita a sua inteligência e quem respeita a sua ânsia por descobrir e desvendar a verdade. Então, por isso, os meus alunos sempre foram, nesse sentido, os meus grandes aliados, né? Quando eu expunha as mistificações, né, a que eles estavam submetidos pela mídia, não é? Pelos outros professores, por uma parte grande da imprensa, não é? Eles ficavam muito agradecidos e, digamos assim, aceitavam o meu desafio de aprender mais, refletir mais, criticar e se autocriticar. Professor Paulo Kramer, muitíssimo obrigado pela entrevista e parabéns pelo seu livro, que eu recomendo vivamente. 5 ensaios de política, liberalismo, conservadorismo e neoconservadorismo. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, Bruno, e sempre às ordens. Um abraço para você e para os seus ouvintes. Obrigado, professor. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.